Se você caiu de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Stani Ocean, na verdade meu nome é Stanislav, eu sou natural da Rússia, moro há 6 anos no Brasil e esse meu canal, o Russo dos Rios, nesse canal eu compartilho vários conteúdos referente à produção de Reels, como a gente pode atrair mais clientes no nosso Instagram, produzindo Reels virais, né? E várias outras dicas que vão te ajudar no dia a dia para produzir Reels ainda melhores. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, de um lado eu fico muito feliz, de outro lado eu fico um pouco triste, porque tem outros vídeos aqui onde eu trago de fato conteúdo que vai te ajudar a produzir Reels. E nesse vídeo específico, eu vou contar um pouco sobre a minha história, como eu veio para o Brasil, né? Porque eu vejo que é importante também não só a gente passar o conteúdo, mas também mostrar um pouco mais da nossa história. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com isso, para mim é mais fácil ir lá e passar o conteúdo, analisar os Reels e dar mentoria e dar aula. Só que aí quando a gente começa a falar sobre a gente, às vezes tem um pouco de receio. Mas eu vejo a importância disso, justamente por isso eu estou gravando esse vídeo, certo? Então primeiramente eu vou explicar um pouco como eu veio parar no Brasil. Como eu veio para o Brasil, isso. Quando eu veio para o Brasil, eu não falava nada de português. Então, por isso, ainda acontecem alguns erros de português. Então, vocês têm que me entender. Eu veio para o Brasil ao convite de um russo, que na época ele veio para cá e ele estava trabalhando com startups. E ele precisava produzir um filme documentário sobre um projeto que ele estava desenvolvendo. Ele trabalhava com startups, ele estava com um projeto para a agricultura. E ele já tinha me conhecido na época na Rússia, eu sou de Moscou, ele me conheceu lá, e ele pegou meu contato e falou que se surgisse alguma coisa, algum trabalho, ele iria me chamar. E quando eu morava na Rússia, já estava uns 2, 3 anos que eu estava trabalhando com audiovisual. Daí beleza, eu estava morando em Moscou, ele me chamou, falou sobre essa oportunidade e eu falei, caramba, Brasil, cara, é um país totalmente diferente. É um país que fala outra língua, um país muito longe, um país muito exótico, assim. Na Rússia a gente não tem muita ideia, assim, o que é Brasil. E aí eu vi isso como uma oportunidade e eu, sem pensar muito, topei. Só que ele falou, a ideia é você vir para ficar 2 semanas, 1 mês, no máximo 2 meses, vai depender de você, da tua possibilidade de tempo, de financeira também, mas essa é a ideia. Só que eu falei, cara, eu vou lá e vou tentar ficar mais tempo. Até inclusive na época eu lembro, eu sonhava de fazer programa Work and Travel, que é programa para os Estados Unidos, né, onde você trabalha e mora no lugar. Eu falei, eu vou tentar ir lá e vou tentar procurar outras oportunidades para ganhar dinheiro, porque eu veio para o Brasil com um orçamento muito apertado, então a ideia era ganhar dinheiro e ficar mais tempo. Então eu já veio com esse pensamento, já avisei aos meus pais que eu vou e com esse objetivo, e eu estava com 20 anos. Então, super jovem, super entusiasta assim, de fazer as coisas acontecer, né? Às vezes faltava um pouco de tava sem medo assim, vou para outro país e coisas boas vão acontecer. Então tava muito otimista. Hoje eu sou otimista também, mas hoje eu sou mais realista também. Naquela época eu acredito que é mais doido. E daí eu topei essa oportunidade, veio, no final das contas, fiquei 1 mês e meio trabalhando com esse russo, fez projeto para ele morava na época em Campinas. E depois eu mudei para São Paulo porque acabou o projeto com ele. Lá em Campinas eu não vi muita oportunidade para mim, por isso mudei para São Paulo, aí que começou realmente do zero. Então lá em São Paulo eu comecei do zero, comecei a conhecer alguns russos, esses russos me apresentaram alguns brasileiros, aí que eu comecei a me socializar um pouco mais, sair de casa, comecei até na época a fazer aulas de dança porque me sentia muito sozinho, e aí aos poucos fui aprendendo português. Inclusive eu fiz, eu acho que 1 mês só de aulas de português com uma russa e o resto eu aprendi falando. Então tem muitos brasileiros que falam que eu falo muito bem português, mas justamente esse português é porque é um português muito esforçado. Então eu fui lá nos lugares, conheci pessoas, praticava muito, por isso meu português é tão bom hoje.
Eu não falo que ele é perfeito, né? Ele não é um português de pessoas que lê muitos livros, por exemplo. Eu não leio muitos livros, mas é um português que eu consigo me explicar com qualquer pessoa. Então, isso já me atende super bem. E aí eu comecei essa minha jornada em São Paulo, as coisas foram acontecendo, eu digo assim que os primeiros 2, 3 anos foram bem desafiadores, porque não conhecia muitas pessoas, não tinha muito trabalho, então foi uma coisa ou outra, aparecia um projeto ou outro, mas nada nada constante, nada fixo. Então aos poucos eu fui lá crescendo, até que realmente, network começou a expandir, foi fazendo um trabalho bem feito, né? Isso eu estou falando de audiovisual. E aí abri minha agência de marketing com uma sócia, e aí fomos crescendo e, coisa começou a virar. Então, graças a Deus, estava fluindo muito bem. Até que eu parei para pensar assim, o que eu quero futuramente para a minha vida? E eu vi que eu quero ter uma liberdade de poder me deslocar, morar em outros lugares, outros países, né? Visitar. Eu acho que morar, eu gostaria de morar no Brasil. Mas viajar, conhecer outros lugares, de vez em quando viajar para a Rússia. E assim, quem já ficou com esse sonho, né, de viagens, sabe que não é barato. E para você, no meu caso, né, para eu trabalhar, o meu trabalho ele depende ainda do físico, porque eu preciso ir lá e realizar a gravação para o cliente. E no meio também desse todo o processo, eu comecei a enfrentar um problema, que os vídeos que eu produzia, às vezes para os clientes, os vídeos incríveis, com qualidade muito boa, com edição, eu vi que não viralizava, não tinha muito engajamento, porque começaram a surgir os Reels. E aí que eu falei, cara, eu preciso dominar esses Reels. Aí eu fui estudar Reels, estudar, comecei a aplicar em mim e começou a funcionar. Aí as pessoas começaram a perguntar, ô Stani, qual curso de Reels que tu fez, onde que tu estudou? Aí eu falei, eu estudei aqui alguns cursos em russo, aí eu estudei aqui algumas coisas em português, inglês, e aí eu fui assim, passando pra galera, mas não era nada, era várias coisas de vários lugares. E aí eu falei, cara, e por que eu não começo a ensinar as pessoas também a produzir Reels e viralizar? Porque eu já tinha o resultado meu. Eu já tinha Reels que viralizaram. E aí eu comecei a dar mentoria. E aí para mim isso foi uma novidade, porque assim, eu como sou uma pessoa mais reservada, sempre foi por trás das câmeras, para mim assumir esse lugar de dar aula, de ensinar, foi um pouco desafiador. Mas aí foi acontecendo naturalmente. E eu comecei a entender, eu falei, cara, se eu começar a ensinar outras pessoas online, eu consigo ter liberdade geográfica. Então eu consigo estar em outro lugar, eu vou só precisar iluminação, câmera, e eu vou conseguir dar as minhas aulas. Então eu vi isso como um potencial crescimento para a minha área. Então eu continuando fazendo vídeos, né, presenciais, mas também já começando também diversificar e ensinar pessoas a fazer Reels. Então, aqui falando, né, um pouco sobre a minha trajetória, então a minha trajetória ela é muito atrelada ao audiovisual. Então eu sempre trabalhava com marketing, com imagem, com essa estética, né, imagens bonitas, sempre gostava de fotografia e graças a essa minha paixão, minha habilidade, eu consegui criar conexões aqui no Brasil e, né, consegui uma renda e conseguiu morar aqui. Então eu sou muito feliz. Mas agora começou essa expansão, esse crescimento que eu quero fazer dentro do digital. Até por isso eu comecei a fazer meu YouTube, justamente para compartilhar meu conhecimento, ajudar para as outras pessoas e para quem tiver interesse em entrar na minha mentoria, conhecer meus cursos, se aproximar mais de mim. Até futuramente eu vou falar também sobre o projeto Viagem Reels, que é a ideia é fazer grupos de viagens, que eu gosto disso, de unir as pessoas e trocar experiências, trocar conhecimento, que também é um possível futuro. Então eu comecei a processar tudo isso e aí veio o canal no YouTube e aí por isso eu estou aqui hoje. Então dentro dos meus projetos hoje, eu tenho o Reels Ocean, né, que é a minha mentoria, meu método Reels Ocean, dentro dos Reels. Aquilo que eu estudei, né, eu acho que eu estudei total uns 40, 50 horas de vários conteúdos, cursos e resumi isso em um método, né, que eu passo dentro da minha mentoria. Então isso é sobre Reels Ocean. E como o meu nome é Stani Ocean, né, que na verdade veio ainda na Rússia, esse meu apelido, que o meu nome é artístico, né, Stani Ocean, meu nome real é diferente, por exemplo, meu nome é Stanislav.
E como eu estou morando em Floripa agora, eu fui associar que dentro dos Reels a gente precisa surfar as ondas. E aqui em Floripa tem muitos surfistas. E aí, para a gente crescer nos Reels, a gente precisa surfar as ondas, tendências. E aí, isso que eu também falo no meu método, por isso é Reels Ocean. Então, lá eu te ensino a surfar nas tendências dos Reels. Então, para você ter um pouco de ideia de onde que veio esse nome. E aí o projeto Viagem Reels é onde eu ensino como fechar parcerias com hospedagens. Essa é uma outra história também. Como eu falei, na época eu mudei para São Paulo e aí chegou uma hora lá que eu fiquei muito apertado de grana. E aí eu não tinha lugar para morar, dinheiro estava acabando e eu conheci um cara que tinha um hostel. E ele quis fazer vários vídeos. Eu passei uma proposta para ele, ele quis fazer os vídeos, só que ele não tinha naquele momento de como pagar. Ele tinha feito outros investimentos, então ele não quis fechar naquela hora. Só que como eu estava muito apertado, eu falei, vamos fechar um bom negócio, eu moro alguns meses no hostel e em contrapartida eu faço vídeos para ti. Então eu fechei essa parceria 5 anos atrás. E aí isso ficou na minha cabeça. Quando eu mudei aqui para Floripa, aqui tem várias cabanas, chalés, pousadas incríveis. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa com a minha namorada. Eu comecei a namorar e falei, cara, quero fazer um passeio romântico. Comecei a fazer orçamentos, eu vi que 1.500, 2.000 reais, 2.500, assim, um final de semana. Falei, caramba, tipo, dá para pagar isso, massa, uma experiência top, mas por que não fechar parceria? Porque eu tenho o que oferecer, eu tenho essa minha habilidade audiovisual e eu consigo agregar para o marketing da pessoa. Aí eu falei, cara, por que não fazer isso? Comecei a fazer isso, comecei a postar sobre isso no meu Instagram, alguns amigos começaram a perguntar como eu faço isso, falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Reels Ocean, vou montar meu método Viagem Reels, onde eu vou ensinar isso. Então, por isso, dentro desse canal, o russo dos Reels, né? Porque eu sou da Rússia e os Reels hoje é o assunto que eu falo bastante. E que eu ensino a fechar parcerias, que eu ensino a crescer dentro do Instagram, né? Ou vender mais através dos Reels. Então eu falei, cara, por que eu não foco só nisso? Por isso eu resolvi criar um canal focado nisso. E com Reels hoje dá para fazer muita coisa e agora você conhecer um pouco mais da minha história, como realmente eu consegui vir do zero para um outro país sem falar a língua e que só com essa habilidade audiovisual que eu consegui esses resultados que eu tenho hoje. Então, maravilhoso. E se você gostou da minha história, se fez sentido para você, se você quer saber um pouco mais sobre mim, escreve aqui nos comentários o que você gostaria de saber. E aí eu posso trazer aqui mais no canal. Como eu falei, eu gosto de trazer mais conteúdos técnicos, de fato resolvendo os problemas de vocês, mas se você tem interesse também em saber minha história, eu posso trazer aqui também. E também já aproveita, segue o canal, porque vou trazer muito mais conteúdos de valor e vamos crescendo juntos. Me segue também no Instagram, StannyOcean, e no projeto Viagem Reels também, @ViagemReels. Lá eu abro caixinha de perguntas também, mostro o meu lifestyle, se você tiver interesse também, para se conectar. Então vamos crescendo juntos e muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.